No jantar de domingo, meu pai fez um brinde, à sua irmã, nossa verdadeira provedora. Eu sorri, coloquei o garfo sobre o prato e disse: ótimo. Então ela pode se sustentar sozinha este mês. A minha parte termina hoje. Minha irmã ofegou. Mamãe sussurrou: não faça uma cena. Eu não estava. Eu estava fazendo uma saída. Eu já sabia que algo vinha por aí. Minha mãe vinha agindo de forma mais estranha que o normal o dia inteiro, rodopiando pela cozinha como se fossemos receber a realeza. Mas era só o jantar de domingo de sempre. Mesmo assado, a mesma conversa forçada, as mesmas pausas constrangedoras depois que minha irmã fingia mais uma atualização sobre a busca por emprego. Então eu fiquei ali, tomando vinho e esperando qual seria a encenação que eles iam aprontar. Meu pai se levantou no meio da refeição. Ergueu o copo. Ele tem esse jeito de achar que é um patriarca sábio, o chefe da família fazendo brindes emocionados como se estivéssemos num filme da Hallmark. Limpou a garganta e olhou direto para Raquel. A sua irmã, disse ele, nossa verdadeira provedora. Lembro de ter piscado. Cheguei a olhar em volta por um segundo, como se talvez houvesse outra irmã que eu não conhecia. Raquel sorriu como quem tinha ganhado alguma coisa, como se aquela frase fosse um prêmio que ela esperava pacientemente. Olhei para o prato dela, as batatas intocadas, 3 mordidas de carne como sempre, e depois para as unhas recém-feitas. Provavelmente pagas com o meu dinheiro. Coloquei o garfo na mesa e sorri. Ótimo, eu disse. Então ela pode se sustentar sozinha este mês. A minha parte termina hoje. A boca da Raquel caiu aberta. Acho que ela esperava que eu risse depois, como se fosse brincadeira. Não era. Mamãe se inclinou e sussurrou: não faça uma cena. Eu não estava. Eu estava fazendo uma saída. Peguei minha bolsa e fui embora sem olhar para trás. Ouvi o arrastar de uma cadeira atrás de mim, mas ninguém me seguiu. Foi aí que eu soube que finalmente os tinha chocado o suficiente para ficarem em silêncio, o que, para minha família, é raro. Aqui está o que eles não disseram naquele jantar. Raquel não tem um emprego de verdade há 5 anos. Não desde a faculdade. Tudo que ela tentou durou, no máximo, 3 meses. E, ainda assim, de algum jeito, ela nunca fica sem dinheiro. Sou eu quem vem tampando os buracos: aluguel, prestação do carro, compras do mercado. Começou com emergências, depois virou hábito. Meus pais ajudavam também, claro, mas mal. A versão deles de ajudar era me ligar e perguntar se eu podia quebrar esse galho dessa vez. Toda vez, o que mais me incomodava não era o dinheiro. Era a mentira em que todos fingiam acreditar, que a Raquel estava tentando, que ela estava passando por uma fase difícil, que o mundo ainda não tinha reconhecido os talentos dela. A Raquel não queria trabalhar. Ela queria ser adorada por não fazer nada. E estava conseguindo exatamente isso, com juros. Passei o resto daquela noite sentada no meu apartamento, pensando nos últimos anos. Meus extratos bancários, minha agenda, minhas férias canceladas, os concertos repentinos na casa dos meus pais que, no fim, eram dinheiro para pagar a fatura do cartão de crédito da Raquel, o voo dela para Tulum no verão passado, o colchão novo do qual ela se gabava, tudo isso também era meu. E eu deixei acontecer porque achei que isso me tornava uma pessoa boa, responsável, aquela que conseguia carregar o peso. Mas aquele brinde arrogante e estúpido, virou uma chave dentro de mim. Na manhã seguinte, eu comecei a agir. Eu não estava com raiva. Eu estava eficiente. Primeiro, tentei transferir o contrato do apartamento da Raquel para o nome dela. Bem, eu tentei. Ela não se qualificava sozinha, e foi por isso que eu tinha sido fiadora desde o início. Então, em vez disso, protocolei o aviso de desocupação no prédio e agendei a vistoria final. 30 dias. É isso que eles dão. Depois, cancelei os serviços. Todos. Água, luz, Wi-Fi, tudo desligado. Mudei as configurações do meu banco para bloquear qualquer pagamento automático de contas que eu não reconhecesse. Descobri que a Raquel ainda estava usando o meu Amazon Prime e o meu Uber Eats. Ela até fazia parte do meu plano família do Spotify. Ela percebeu rápido. Naquela tarde, recebi uma mensagem: ei, tem alguma coisa errada com a energia aqui. Não respondi.
3 horas depois, você cancelou a internet? WTF? Ainda assim, nada da minha parte. Naquela noite, minha mãe ligou 2 vezes. Eu vi o telefone tocar, vi parar, vi tocar de novo. No fim da semana, o meu silêncio fazia mais barulho do que qualquer coisa que eu pudesse ter dito. Mas eu estava só começando. A Raquel não entrou em contato de novo depois que a energia acabou. Não diretamente, pelo menos. Ela passou a postar stories enigmáticos no Instagram, telas pretas com legendas como: algumas pessoas só te amam quando você é útil. Aquele tipo de coisa feita para pescar simpatia sem citar nomes. Clássico da Raquel. Ela queria se pintar como vítima antes mesmo de eu abrir a boca. Eu deixei. Enquanto isso, meus pais escalaram a situação. Minha mãe deixou um recado fingindo que nada estava errado, perguntando se eu iria à igreja no domingo, como se eu fosse sentar ao lado deles como se tudo estivesse bem. No dia seguinte, ligou de novo, chorando. Soluços de verdade. Disse que eu estava destruindo a família. Meu pai tentou outro caminho. Mandou um e-mail longo, com tópicos em forma de lista, como uma proposta de negócios. Nele, detalhava todas as formas invisíveis pelas quais a Raquel contribuía para a família. Aparentemente, a presença dela tinha valor emocional. Aparentemente, o espírito criativo dela nos inspirava a todos. Eu queria estar brincando. Ele usou expressões como trabalho emocional e contribuições não monetárias, tudo escrito como se fosse fato. Segundo ele, a Raquel era uma provedora porque dava a eles um motivo para continuar acreditando que ela mudaria. A pior parte é que eles realmente acreditavam nisso. Tinham construído toda a narrativa deles em torno da ideia de que a Raquel era especial. Desde crianças, ela era a que tinha potencial. Eu era a que tinha disciplina. Ela era adorada só por existir. Eu era tolerada por produzir. Quando eu tirava notas máximas, diziam que eu era responsável. Quando a Raquel entregava um trabalho de arte pela metade, diziam que ela era talentosa. Quando comprei meu primeiro carro, me pediram para não esfregar na cara de ninguém. Quando a Raquel bateu o dela, disseram que ela estava passando por uma fase difícil. Essa dinâmica não acabou quando crescemos. Ela só ficou mais cara. Uma semana depois do jantar, a Raquel finalmente mandou mensagem de novo. Dessa vez, tentou ser doce. Oi, eu sei que você está chateada, mas a gente pode conversar? Não respondi. 1 hora depois, não sei o que eu fiz para merecer isso. Essa me fez rir. Quase digitei uma lista. Mas não. Tive uma ideia melhor. Liguei para o depósito que ela usava. Estava no meu nome. Eu pagava a mensalidade havia quase 2 anos. Era lá que ela guardava os materiais de arte na maioria, tintas ainda fechadas e um monte de móveis meio quebrados. Ela dizia que estava reformando para revender. Cancelei o contrato e avisei que descartassem tudo que ainda estivesse lá se ela não fosse buscar em uma semana. Esperei. 3 dias depois, ela apareceu na minha casa. Sem avisar, tocando o interfone repetidamente como uma criança fazendo birra. Não deixei ela entrar. Ela ficou do lado de fora por uns 20 minutos. Observei da janela enquanto ela andava de um lado para o outro, gritava ao telefone provavelmente ligando para nossos pais e, por fim, foi embora furiosa. Naquela noite, minha mãe ligou de novo. Deixei tocar. Depois, ela me mandou mensagem: você está sendo cruel. Família é tudo. Fiquei olhando para a mensagem por um bom tempo. Então respondi: então você e o pai podem começar a tratar a Raquel como família, e não como uma rainhazinha frágil que precisa de tributos constantes. Eu estou fora. Dessa vez, de verdade. Ela não respondeu. Alguns dias depois, recebi uma ligação do proprietário do apartamento da Raquel. Aparentemente, ela não estava pagando a parte dela do aluguel. A parte que eu não estava mais cobrindo. Ele estava considerando despejo. Dei uma resposta simples: não é problema meu. Foi a primeira vez que disse essas palavras em voz alta. Pareceu respirar ar fresco depois de anos em um quarto abafado. Na terceira semana, tudo começou a desmoronar. Não para mim, para eles.
A Raquel ficou quieta. Quietamente suspeita. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada perdida, nenhuma desculpa falsa, nenhuma só passando para saber como você está. Foi assim que eu soube que ela estava em queda livre. Ela só desaparecia quando estava envergonhada demais para pedir ajuda diretamente ou quando estava ocupada fabricando uma versão da história em que ela era vítima e eu, a vilã fria e sem coração. Enquanto isso, minha mãe entrou em modo campanha, ligando para parentes distantes, amigos da família, qualquer um que quisesse ouvir. Ela pintou a situação como se eu estivesse passando por alguma coisa. Disse que eu estava sob muito estresse no trabalho, que eu não era mais a mesma ultimamente. A ironia de ela culpar a minha carreira, a mesma carreira que eles exploraram por anos, não passou despercebida por mim. Minha prima Gena me mandou um print de uma postagem que minha mãe fez no Facebook. Apenas uma foto da Raquel sentada no quintal deles, com uma xícara de chá, e uma legenda qualquer sobre manter os filhos por perto, não importa o que. Eu nem reagi. Tinha passado anos explicando, anos me justificando. Eu tinha terminado de escrever notas de rodapé para os meus limites. Naquela mesma semana, recebi um e-mail de uma administradora de imóveis. Aparentemente, a Raquel tinha me listado como referência em um pedido de aluguel. Ousadia pura. Eles pediam verificação do emprego e da renda dela. Respondi: não posso verificar nada. Ela não está empregada e não tenho nenhuma ligação financeira com ela. Ela não conseguiu o imóvel. Foi aí que o colapso ficou público. Raquel postou uma sequência de 7 stories no Instagram, fundo preto, texto branco, falando sobre como as pessoas em quem você mais confia são as primeiras a te abandonar. Era vago o suficiente para preservar a dignidade dela, mas detalhado bastante para todo mundo saber que era sobre mim. O quinto slide foi o golpe final, algo sobre ser forçada a recomeçar do zero por causa de uma traição. Quase fiquei impressionada. Ela conseguiu transformar consequências financeiras em abuso emocional. Mas o que realmente colocou tudo em movimento foi o carro. Raquel já não tinha um. O que ela vinha usando era tecnicamente o segundo carro do meu pai, que ela tinha emprestado por tempo indeterminado. 2 dias depois de voltar a morar com eles, ela deu ré e acertou uma caixa de correio. O vizinho ameaçou registrar ocorrência. Não havia seguro. Raquel nem tinha atualizado o documento, então uma multa de outra cidade já tinha acumulado juros. Meu pai ficou furioso. Não que ele fosse gritar com ela diretamente. Em vez disso, me ligou e deixou um recado na caixa postal dizendo: o acidente da sua irmã vai nos custar milhares, Emily. A gente não consegue bancar isso agora. Acho que seria bom para a família se você ajudasse. Eu ri. Ri em voz alta. Que cara de pau. Não liguei de volta. Bloqueei meu pai. Foi a primeira vez que bloqueei meu pai na vida. Nem houve discussão. Foi um corte limpo. 2 dias depois, minha mãe me mandou um e-mail. Sem cumprimento, sem rodeios. Estamos fazendo o nosso melhor. A Raquel está tentando. Você já deixou seu ponto claro. Podemos seguir em frente? Fiquei olhando para o e-mail por 1 minuto inteiro e depois arquivei. Eles não entenderam. Ainda achavam que isso era um chilique, uma birra pela qual eu acabaria pedindo desculpas. Achavam que, se esperassem tempo suficiente, eu voltaria ao normal. O problema é que isso agora era o normal. Pela primeira vez em anos, eu não estava cansada. Não estava estressada, no vermelho ou esticada até o limite. Eu estava bem. Melhor do que bem. A Raquel não. No dia seguinte ao e-mail, recebi uma mensagem do ex dela, Eva. Não nos falávamos havia quase 1 ano, mas ele entrou em contato com uma única frase: ela está bem? Aparentemente, a Raquel tinha aparecido na casa dele chorando, dizendo que não tinha para onde ir. Alegou que eu tinha arruinado a vida dela. Ela disse que eu tinha cortado ajuda sem aviso e sabotado as chances dela de seguir em frente. Ele perguntou se isso era verdade. Eu disse que ele podia acreditar no que quisesse, mas que eu tinha acabado de me explicar para pessoas que só me procuravam quando a Raquel aparecia em frangalhos. Ele respondeu: imaginei. Só quis conferir. A casa já estava começando a sentir isso também. No fim de semana seguinte, minha prima Gena visitou meus pais e depois me mandou mensagem:
ela está tratando o lugar como um hotel. Acho que sua mãe está começando a quebrar. Não pedi detalhes. Não precisava. Eu sabia o que estava acontecendo. A Raquel já não era mais anfofa. Não quando batia portas e culpava todo mundo. Não quando devorava as compras do mercado, pedia carona, tomava banhos de 2 horas e, ainda assim, continuava se recuperando de tudo que a vida tinha feito com ela. Era só uma questão de tempo. Todos tinham construído um castelo para ela, e agora ela estava incendiando os móveis. Eu me recostei e observei a fumaça subir. Na quarta semana, eu já estava ouvindo coisas vindas de pessoas com quem não falava havia anos. Aparentemente, a Raquel tinha começado a ligar para todo mundo, amigos antigos, colegas de escola, até uma garota para quem ela já tinha sido babá. Contava que tinha sido temporariamente desalojada e que estava recomeçando depois de uma traição. Essa frase aparecia o tempo todo depois de uma traição como se ela fosse uma refugiada de guerra. Não me surpreendeu. Ela sempre foi boa em reescrever a história. O que me surpreendeu foi quem apareceu no meu escritório. Era uma quarta-feira à tarde. Eu estava em reunião quando a recepção me avisou que uma tal de Marissa estava esperando. Marissa, a amiga da Raquel do ensino médio, com quem ela saía para festas, a mesma que eu peguei roubando um par de brincos do meu quarto quando as duas dormiram no meu apartamento anos atrás. Eu não a havia desde então. Saí da sala já irritada. Ela sorriu como se fôssemos velhas amigas e pediu para conversar em particular. Sentou-se à minha frente na copa e tirou um papel da bolsa. Era um resumo de uma campanha no GoFundMe para Raquel. Marissa disse que a Raquel não estava comendo, que estava lutando para se manter, que a família tinha cortado apoio emocional e financeiro. Então ela se inclinou e disse as palavras que me fizeram piscar: ela me contou que você está tendo um colapso. É por isso que você está agindo assim? Fiquei olhando para ela. A Raquel não tinha só me pintado como fria. Tinha dito às pessoas que eu era mentalmente estável, que precisava de ajuda, que estava descontando tudo nos outros por causa da pressão no trabalho, que eu sempre tinha sido invejosa. Marissa perguntou se eu poderia considerar compartilhar a vaquinha nas minhas redes sociais. Disse que significaria muito vindo de mim. Eu me levantei, disse que a conversa tinha acabado e a acompanhei até a saída do prédio sem dizer mais uma palavra. Naquela noite, procurei a campanha. O título era Um Novo Começo para uma Sobrevivente. Ela tinha escrito toda uma história lacrimosa sobre ter perdido a casa, sido abandonada pela única irmã e precisar de ajuda para se reconstruir. Havia até fotos. Uma delas sentada em um banco de parque, com um cobertor sobre as pernas. Outra de uma mochila rasgada ao lado de uma nécessaire de maquiagem derramada. Era arte performática. Ela tinha arrecadado $672. Reconheci 2 nomes pessoas da minha faculdade, gente com quem ela não falava havia anos. Eu não mexi na vaquinha. Não denunciei. Apenas tirei prints e salvei. Eu estava colecionando peças agora, deixando que ela construísse a narrativa enquanto eu arquivava os comprovantes em silêncio. Então veio o e-mail do advogado dos meus pais. Uma mensagem curta e fria, solicitando uma conversa sobre propriedade compartilhada, contribuições financeiras futuras e obrigações de apoio familiar. Li 2 vezes. Não havia processo, nem ameaça, só uma sugestão educada para alinhar expectativas. Foi aí que eu entendi: meus pais não estavam apenas perdidos. Estavam com medo. Eles tinham construído a rede de segurança deles com o meu salário. Cartões de crédito, refinanciamentos, pequenas injeções de dinheiro que mantinham a casa funcionando enquanto eles fingiam que estava tudo bem. Nunca disseram isso em voz alta, mas agora eu via o desenho completo. A aposentadoria era uma fantasia. Os investimentos do meu pai tinham secado. As economias da minha mãe provavelmente estavam no armário da Raquel, penduradas em cabides de grife. Não respondi ao advogado. Liguei para o banco. Retirei meu nome da conta de emergência compartilhada que eles tinham aberto para o caso de algo acontecer há anos atrás, a mesma conta que eu vinha reabastecendo discretamente sempre que as contas apertavam. Depois fui além. Solicitei uma auditoria de todos os pagamentos feitos naquela conta nos últimos 5 anos. Era pior do que eu imaginava. Diárias de hotel, compras pessoais, um Uber até um spa.
Eles tinham usado o fundo de emergência como um cartão de débito pessoal. A maioria das despesas estava no nome da Raquel. Naquela noite, fiquei sentada no meu apartamento, com todas as luzes apagadas, só o silêncio. Eu já nem estava com raiva. Era como se alguém tivesse finalmente arrancado o último pedaço de fita que segurava um quadro torto na parede havia anos. E então veio a parte que ainda não parece real. O ex da Raquel, o Evan, me ligou de novo. Disse que ela tinha aparecido na porta da casa dele. Não chorando, não em pânico, rindo. Ela tinha lido o e-mail do advogado e achou que aquilo significava que eu estava cedendo. Disse: "Você vai voltar quando perceber que ninguém acredita em você." Não sei o que ela esperava que eu fizesse com isso. Agradeci pela ligação, desliguei e comprei uma passagem para o Arizona. Ninguém sabia que eu estava indo. Ninguém sabia o motivo. Mas meus pais estavam prestes a descobrir, porque aquela casa em que eles moravam, a mesma que diziam a todos que tinham comprado à vista, estava no meu nome. E eu tinha terminado de deixar inquilinos destruírem o lugar. A casa no Arizona tinha sido um presente. Foi assim que eles chamaram quando as coisas ainda eram educadas. A ideia de comprar tinha sido minha. Não para mim, mas para eles. Uma forma de garantir o futuro, como meu pai dizia. Eu tinha 26 anos, ainda embriagada pelo meu primeiro bônus de 6 dígitos, e ingênuo bastante para acreditar que amor podia ser medido em entrada de financiamento. Fizemos toda a papelada juntos. Eu paguei a hipoteca. Eles ficariam responsáveis pelos impostos e pela manutenção. Disseram que me devolveriam o dinheiro. Nunca devolveram. Eu não voltava à casa havia quase 4 anos. Ela parecia menor agora. A pintura descascava nos cantos. O gramado da frente tinha manchas de grama seca. O ançol do Arizona, como eles diziam com tanto orgulho, tinha desgastado tudo menos o charme falso. Fiquei parada na garagem e tirei do bolso a chave da qual nunca tinha aberto mão. Eles estavam dentro, tomando café da manhã. Ouvi a Raquel antes de vê-la, reclamando de como o leite de amêndoas era corporativo demais. Minha mãe estava em frente ao fogão, de costas para a porta. Meu pai estava à mesa, meio sonolento, com o tablet aberto. Ninguém percebeu minha presença até eu fechar a porta atrás de mim. Raquel se virou, colher na mão, e congelou. Minha mãe se assustou. Emily, não deixei que ela terminasse. Coloquei a pasta sobre a bancada que tinha a escritura, com o meu nome, as datas, os comprovantes de pagamento, o detalhamento completo de cada centavo que eu tinha gasto desde o dia em que eles se mudaram. Meu pai se levantou, a mão pairando sobre a caneca. Parecia mais velho do que eu lembrava, menor. Raquel continuou sentada. Eu disse que aquilo não era uma conversa. Não era uma negociação. Eu estava ali para informá-los de que eles tinham 30 dias para desocupar o imóvel. Minha mãe começou a chorar. Meu pai perguntava se aquilo era uma piada. Raquel apenas riu e disse: "Você não faria isso." Olhei para ela e respondi: "Eu já fiz." Foi então que ela se levantou, jogou a colher na pia e saiu pelo corredor furiosa, como se ainda tivesse 13 anos. Ouvi uma porta bater. Minha mãe murmurou alguma coisa. Eu não liguei. Entreguei ao meu pai uma cópia da notificação de despejo, disse que o aviso formal chegaria pelo correio, que eu já tinha falado com uma administradora de imóveis e que as fechaduras seriam trocadas em 31 dias, estivessem eles prontos ou não. Depois fui embora. Sem ameaças, sem gritos, só fatos. No voo de volta, dormi como uma criança. Na semana seguinte, as mensagens se intensificaram. Minha mãe ligava todas as noites, alternando entre súplicas e ataques de raiva. Meu pai me mandava textos longos que pareciam discursos. A Raquel, numa reviravolta nova, postou um vídeo no YouTube intitulado "Quando o próprio sangue te trai." Não assisti, mas ele apareceu no meu feed porque alguém me marcou nos comentários. Ela tinha assumido de vez o papel de influenciadora. Na miniatura do vídeo, ela estava chorando. 10 dias antes do prazo de desocupação, recebi uma ligação do administrador do imóvel. A Raquel tinha tentado alegar que era inquilina com direitos de posse. Não era. O nome dela nunca esteve em nada. Ele disse que ela ameaçou chamar a polícia. Eu mandei deixar chamar.
estava tudo dentro da lei. Alguns dias depois, uma amiga do ensino médio me mandou mensagem. Disse que a Raquel tinha começado a mandar demais para pessoas que conhecíamos, me acusando de abuso contra idosos. Ela disse que eu estava deixando nossos pais sem teto. Disse que estava considerando tomar medidas legais. Eu ri. Depois encaminhei a mensagem para o meu advogado. Naquela mesma noite, Raquel me mandou uma mensagem. Uma única linha: você ganhou. Espero que tenha valido a pena. Valeu. E ainda vale. Quando a caixa de chaves foi instalada na porta da frente, eles já tinham ido embora. Os carregadores vieram. Não perguntei para onde foram. Não precisava saber. A casa é minha de novo agora. Vou transformá-la em aluguel. Tudo que deixaram para trás foi doado. O suporte de vinhos, as plantas falsas, a louça rachada. E o anjo de cerâmica que minha mãe mantinha perto da pia. Tudo foi embora. E, pela primeira vez na minha vida adulta, não havia ninguém puxando dinheiro da minha conta. Ninguém pedindo só uma ajudinha. Ninguém fingindo que eu devia algo por compartilharmos o mesmo sangue. Eu ainda não tinha terminado de cortar laços, mas estava perto. A última mensagem que recebi da minha mãe chegou numa noite de quinta-feira. Sem cumprimento, sem assinatura, apenas isso: um dia você vai entender. Quando todo mundo te abandonar, família será tudo que restar. Não volte então. Não havia mais peso nessas palavras. Ela tinha repetido alguma versão dessa frase a minha vida inteira. Mas nunca entendeu o que realmente significava ir embora. O que significava escolher paz em vez de proximidade. O que era, finalmente, terminar. A essa altura, Raquel já tinha se mudado para a casa de um cara que conheceu num bar. Alguém com tatuagem no pescoço e bigode estilo handlebar, que gravava vídeos de skate para conteúdo. Minha prima Gena me mandou um print do story mais recente da Raquel, uma selfie borrada no espelho, com a legenda "Recomeçar do zero nunca me assustou. Nasci para reconstruir." Eu nem pisquei. Ela não estava reconstruindo. Estava se escondendo, pulando de um facilitador para outro. Sempre encontrava alguém para carregar o peso que ela se recusava a levantar. Meus pais acabaram em um quarto de hóspedes na casa do primo do meu pai. Um banheiro compartilhado, sem TV a cabo. Minha tia disse que minha mãe andava quieta ultimamente, o que era código para miserável. Meu pai estava trabalhando meio período em uma loja local. Eles não contaram a verdadeira história para ninguém. Apenas disseram que estavam reestruturando as finanças. Eu deixei que mantivessem a mentira. Não me importava. O que me importava era o meu silêncio. O quanto ele tinha se tornado poderoso. Eles não conseguiam fazer chantagem emocional com ele. Não conseguiam manipulá-lo. Não conseguiam torcê-lo para parecer egoísmo ou drama. Era só silêncio. Permanente, intocável, limpo. No mês seguinte, terminei de cortar os fios. Troquei de número de telefone, criei novas contas. Mudei os contatos de emergência no trabalho. Removi todos os logins antigos que ainda nos conectavam de serviços de streaming ao armazenamento em nuvem, até aquela conta de companhia aérea que todos nós usávamos. Apaguei até as fotos antigas de família das minhas redes sociais. Não por amargura, mas por clareza. Eles não representavam mais nada. Eram como fotogramas de um filme no qual eu já não queria mais ser escalada. As únicas pessoas que tinham meu novo número eram aquelas que nunca me pediram nada que eu não quisesse dar. Não houve confrontos finais, nem áudios gritados, apenas um eco que foi desaparecendo aos poucos. Numa noite, a Gena e eu saímos para beber alguma coisa, e ela me olhou do outro lado da mesa e disse: "Você realmente fez isso, né?" Perguntei o que ela queria dizer. "Você cortou todo mundo." "Todos." "De vez." Eu assenti. Não expliquei. Ela não pediu explicação. A verdade é que eu não acompanho. Não fico curiosa. Não me preocupo mais com a Raquel. Não me sinto responsável pelo que acontece com aquele castelo de cartas agora que não sou mais eu quem o sustenta. Talvez um dia algum deles tente de novo. Envie uma carta, um correio de voz, um pedido de desculpas verdadeiro ou não.
Talvez esperem algum grande acontecimento achando que é aí que eu vou ceder. Um aniversário, uma morte. Vão esperar muito. Porque, como eu disse e quis dizer, eu não quero contato. Não em 6 meses. Não em 5 anos. Não quando a Raquel finalmente ficar sem pessoas para usar. Não quando minha mãe precisar de alguém para levá-la às consultas. Não quando meu pai quiser me sentar para uma conversa sobre como tudo chegou a esse ponto. Eu não estou mais com raiva. Mas eu terminei. E, se algum dia eles aparecerem à minha porta outra vez, ela não estará trancada por maldade. Estará trancada porque eu já fui embora e não vou voltar.